Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para ter uma aula de neurobiologia da dependência química com a doutora Catarine Conte, que é dessa área mesmo da neurobiologia. Ela é uma neurocientista. Então, vamos lá, né? Entender um pouquinho mais como é que funcionam esses mecanismos cerebrais, como é que a dependência química funciona. Bom, olá pessoal, vamos começar a aula de hoje falando sobre alguns conceitos da toxicologia. A palavra toxicologia tem sua origem no grego, como vocês podem ver aí no slide, na palavra toxicon, que significa arco. Originalmente, essa palavra significa arco. Por quê? Porque as flechas envenenadas foram possivelmente uma das primeiras aplicações intencionais de substância tóxica. Quem não lembra dessa história de que as pessoas colocavam na ponta das flechas aquelas substâncias que poderiam ser tóxicas para poder imobilizar ou mesmo enfraquecer o animal, para que eles pudessem se tornar uma presa mais fácil naquela caça. Então, daí veio esse sentido. Até no Brasil, né, o curado que é usado na ponta de flecha, né, os índios brasileiros até hoje usam o veneno do sapo, né, que é colocado na ponta da flecha. Isso. Então, daí essa palavra arco veio da origem dessa palavra que hoje nós chamamos de toxicologia. Então, como nós falamos, esse breve histórico da toxicologia começa com o veneno, essas coisas tóxicas sendo usadas na pré-história como arma de caça. Já na Grécia Antiga, o veneno, as substâncias tóxicas, elas eram utilizadas como arma de execução. Um exemplo muito clássico que nós temos, né, é quando Sócrates foi executado no ano 399 a.C., quando ele foi obrigado a beber um veneno chamado cicuta. Pode passar. Aí nesse quadro nós temos uma pintura à tela, de óleo sobre a tela, que mostra a morte de Sócrates. Então está aí um dos discípulos de Sócrates, né, entregando esse cálice com cicuta, que é Platão, inclusive, quando ele foi condenado simplesmente porque ele foi, na época, obrigado a parar de transmitir os seus ensinamentos, as suas filosofias aos jovens, como se ele estivesse aliciando a mente daqueles jovens, fazendo aquela confusão naquela época, né? Então eles falaram para o Sócrates: ou você para de falar e de ensinar as coisas que você tem ensinado, ou você será condenado à morte por envenenamento. Então, qual foi a escolha de Sócrates? E foi tão engraçado, né? Porque Sócrates era a essência da vida dele, ensinar, né? Então, ele foi até irônico com o juiz, dizendo que o juiz disse: Sócrates, condeno-te à morte. Aí Sócrates disse: ninguém pode condenar o homem aquilo que todos já estão condenados. Quer dizer, nós todos estamos condenados à morte. E foi um desespero, porque arrumaram maneiras, inclusive, dele fugir da cadeia. Aí Sócrates dizia: pode-se matar o homem, mas a ideia jamais poderão matar. Então tem várias passagens tão bonitas a respeito dessa cena, desse quadro, que foi a morte de Sócrates. Nota o desespero das pessoas, né? Então foi isso. Sócrates, por não ter aberto mão, né, dos seus ensinamentos, foi condenado a beber a cicuta. Bom, continuando essa história, a partir do século XVI, então vem os conceitos de Paracelsus. Paracelsus, ele dizia... Da farmácia, né? Veja o conceito de Paracelsus, vê se não é uma coisa realmente comum para nós até hoje. A distinção, ele dizia, entre propriedades terapêuticas e tóxicas é feita pela dose da substância. Ou seja, segundo Paracelsus, tudo é tóxico. E não há nada que não seja tóxico. Somente a dose irá determiná-lo. Isso não é um exemplo, né, do açúcar. Se comermos 1 quilo de açúcar, né, a gente pode morrer por isso. Independente de ser diabético. E, no entanto, se a gente, por exemplo, comer um pouquinho só de um veneno, de uma substância muito tóxica, né, já é o suficiente para levar à morte. Por exemplo, como no caso do arsênio. Né? Bom, terminando essa parte inicial de conceitos sobre a toxicologia,
a gente vai avançar falando então da toxicologia no ramo das substâncias psicoativas, que é o nosso tema de interesse. Então, antes da gente também entrar em alguns outros conceitos, vamos começar falando sobre esse termo substância psicoativa. Será que você conhece esse termo bem? Você já ouviu falar também em um outro termo chamado substância psicotrópica? Então, qual é a diferença desse termo? Será que você sabe a diferença entre substância psicoativa e substância psicotrópica? Bom, como não tem nos slides, eu vou falar e você que estiver assistindo essa aula pode ir anotando aí. O conceito de substância psicoativa é aquela substância que, quando ela é consumida ou quando ela é administrada, ela vai causar uma certa alteração na atividade do cérebro. Ela vai causar, de alguma maneira, uma alteração na atividade do sistema nervoso central. Então, esse é o conceito de substância psicoativa. Toda substância que, quando ingerida, causa uma alteração no funcionamento do cérebro. E o conceito de substância psicotrópica. Muitas vezes também algumas pessoas usam esse termo para se referir, né, às drogas de abuso. Mas o conceito de psicotrópica, ele é toda substância que, quando ingerida, provoca uma alteração no funcionamento do cérebro e, além disso, também provoca dependência. Então, a gente percebeu pelo conceito de substância psicotrópica que ela se inicia com o mesmo conceito de substância psicoativa, mas ela também causa dependência. Então, a gente pode diferenciar, mostrando que existem substâncias que são psicoativas, mas elas não causam dependência. Então, elas causam uma alteração no cérebro da pessoa, mas não geram dependência. Então, vamos ver se a gente consegue lembrar de alguns exemplos. O que poderia ser uma substância psicoativa? Chazinho da vovó. O chazinho de que substância, por exemplo, de camomila, não é conhecida por ser um calmante, o próprio maracujá. E o oposto disso, substâncias que quando a gente consome, elas deixam a gente também mais alertas. Café, né? O café, o próprio guaraná. Então, são substâncias que não causam dependência a princípio. Nossa, o café são já classicamente substâncias que alteram a atividade do cérebro, mas não tem uma forte função de dependência. Aquela substância psicotrópica, sim, ela já causa uma alteração e a gente já sabe que ela tem um potencial para causar dependência. Claro que isso são conceitos, né? São conceitos didáticos, eu sempre falo isso em sala de aula, então a gente está trabalhando com conceitos, mas na prática pode ser que realmente a gente veja algumas peculiaridades e as coisas não são tão enquadradinhas assim quanto no conceito. O próprio café é uma, né? O próprio que a gente café. Pode ter dúvida a respeito de se é psicoativo ou psicotrópico. Exatamente. Né? E, por exemplo, o próprio chá da folha da coca, ninguém nunca ouviu falar, por exemplo, de uma pessoa que foi internada ou que precisou de um tratamento, né? Teve síndrome de abstinência porque estava usando o chá da folha da coca. Aqui no Brasil não é comum, mas nos países andinos é muito usado para cada altitude, né? A pessoa aguentar um pouco mais o cansaço. Tem mais ou menos o papel do café aqui, né? E no entanto, a cocaína a gente já ouviu falar. Né? Então, até vou abrir um parênteses aí, em relação à forma de administração das drogas, também pode determinar se elas vão ter um papel mais psicoativo ou mais psicotrópico, né? E o grau de dependência química pode estar relacionado à forma de administração. Sim. Né? Sim. Então, quando a gente vai falar de alguns outros conceitos que estão no cantinho aí do slide, nesse cantinho superior do lado esquerdo, vocês vão inclusive tirar essas conclusões acerca do cafezinho, que é uma das coisas que a gente está aqui discutindo. Vamos entrar no conceito de dependência física, dependência psicológica e tolerância. Eu acho que é importante também quem trabalha, né, nessa área de substâncias, de abuso, de dependência química, conhecer bem esses conceitos. Então, dependência física, ela é conceituada assim, da seguinte maneira. É quando a pessoa ela deixa de consumir determinada substância naquele momento em que ela não está consumindo, ou seja, naquele período de abstinência,
ela vai apresentar uma série de sintomas físicos. Isso vai caracterizar uma dependência física. Então, naquele momento em que ela não consome a substância, ela vai ter sintomas que são visíveis. A gente consegue olhar para a pessoa e identificar sintomas físicos que caracterizam um estado de dependência. Então, um exemplo clássico de dependência física, exatamente, é o álcool. O álcool, a gente sabe que a pessoa que um bebedor pesado, né, um alcoolista de longo tempo, quando ele passa um tempo sem beber, ele começa a apresentar uma série de sintomas físicos. A gente percebe um tremor, né? A pessoa já chega tremendo, um tremor tanto andando quanto às vezes na fala, enfim. Então ele começa a suar, tem taquicardia, delírios, né? Delírios. Esses tipos de sintomas caracterizam sintomas da abstinência do álcool. E por isso o álcool é considerado uma forte substância que causa esse tipo de dependência física. Enquanto isso, a dependência psicológica, então, fica mais ou menos aí a dica, né? É aquela substância ou aquela situação que é causada quando a pessoa ela deixa de consumir a substância naquele período de abstinência e ela vai apresentar uma série de sintomas psicológicos. Um exemplo também de alguns sintomas psicológicos é aquela pessoa que está em abstinência e você olha para ela, mas você não identifica, às vezes você nem imagina o que está se passando, né, no interior dela, na cabeça dela, mas ela está ali com uma fissura muito grande, um desejo de consumir aquela substância. Então, alguns sintomas ela está apresentando uma certa irritabilidade, angústia. Então, esses sintomas emocionais, mais psicológicos. Então, também uma substância clássica que causa dependência psicológica seria o crack. O crack e a cocaína, eles causam uma forte dependência e realmente você observa pessoas que têm uma fissura muito grande, não conseguem deixar de usar aquela substância. A gente costuma dizer, né, que elas são capazes de fazer qualquer coisa para conseguir aquela droga, para saciar aquele desejo, aquela abstinência naquele momento. Então, está aí o crack e a cocaína como exemplo dessas substâncias que causam dependência psicológica. Lembrando que algumas substâncias vão gerar dependência física e dependência psicológica, porque as coisas não são assim, né? Separada em caixinhas, igual a gente está colocando aqui. Na verdade, as coisas vêm em conjunto e você pode apresentar substância física e também você pode apresentar a dependência física e a dependência psicológica. Exemplo, por exemplo, do cigarro, né, do consumo do tabaco, em que você tem as duas coisas associadas. É bem lembrado. Então, sempre, como a gente diz, a gente vai dando os conceitos, mas é muito difícil mesmo a gente colocar essa substância causa essa dependência, essa causa essa, porque a gente quer, né, classificar e enquadrar. Mas como a Adriana está colocando aqui, lembrando mais uma vez, na prática a gente vai ver que realmente está tudo, é um conjunto, né, de acordo também é uma complexidade, né, falar de substâncias de abuso. E, por último, esse conceito de tolerância. O que significa essa palavra? Muitas vezes até já tão conhecida, mas o conceito dela. Tolerância significa aquela pessoa que ingere determinada dose de uma substância para alcançar um determinado efeito. Chega um momento que aquela pessoa percebe que aquela determinada dose ela já não é mais suficiente para causar aquele efeito que ela está acostumada a ter ingerindo aquela substância. E o que ela vai fazer para que ela possa manter o efeito daquela substância? Aumentar a dose. Aumentar a dose. Então, isso se deve a esse processo chamado de tolerância. Então, aquela pessoa adquire uma tolerância por causa do consumo daquela substância repetido. Há um mecanismo também de adaptação no cérebro, um pouco complexo até de explicar, mas que é necessário que ela aumente a dose para poder manter os efeitos que ela está acostumada a ter. E às vezes não é só no cérebro. O próprio fígado, né, no processo de metabolização, ele pode aprender a metabolizar aquela substância. Por exemplo, o uso de barbitúricos, né?
que você pode ter um aumento do retículo endoplasmático liso dentro das células. Isso vai fazer com que as enzimas microsomais, que fazem a metabolização de drogas dentro das células do fígado, consigam fazer isso de maneira mais eficiente. E aí você vai também conseguir eliminar a substância mais rapidamente. Então isso vai fazer com que aquela dose não funcione mais da mesma forma que... Isso, e podemos dizer que é o mesmo mecanismo de tolerância, só não é no cérebro, mas é exatamente esse mecanismo, caracteriza isso, quando você precisa aumentar a quantidade, né, a dose, para manter um determinado efeito. Todo mundo conhece isso, um remedinho para dormir, né? Começa com meio, só que aí depois de um tempo meio não funciona mais. Aí mesmo. Aumenta para 1 e assim vai, né? Muito bem lembrado. E antes da gente avançar, Adriana, também queria que a gente voltasse no café, o exemplo do cafezinho. Então, quando a gente estava falando que o cafezinho pode ou não, será que ele causa dependência? Então, a gente deu um conceito aqui de dependência psicológica, que vocês já entenderam. Comece a perceber se você é aquela pessoa que, quando deixa de tomar o café, naquele dia não deu tempo de tomar seu cafezinho de manhã, será que você passa a ter uma série de sintomas como irritabilidade, você começa a ficar irritado, nervoso, ansioso, dor de cabeça? Ai, meu Deus. Pois é, percebe como são sintomas psicológicos e sintomas físicos que podem aí, pelo menos, indicar uma certa dependência do cafezinho. Então fica aí um alerta para mostrar que realmente é possível que o café realmente gere dependência em algumas pessoas e às vezes elas nem sabem. Né? E só lembrando dessa, tem duas histórias interessantes. Uma história é o sujeito que quando entra de férias ele tem dor de cabeça. Dor de cabeça. Por exemplo, trabalha na escola e na escola ele toma café o dia inteiro. Só que em casa ele não tem hábito de tomar café. Então ele até esquece de café. Aí passa um dia, 2 sem café e ele começa com dor de cabeça. Tá de férias, né? E aí tem dor de cabeça. E às vezes demora para associar que é a falta do café. Uma outra coisa é a mulher que era casada e o marido fumava muito. E aí um dia ele faleceu. E depois de um tempo de falecimento do marido, a mulher, além de sentir a perda do marido, né, do cônjuge, ela sentiu um mal-estar incrível. E ela não sabia bem de onde que vinha esse mal-estar. E aí ela começou a fumar. Acabou o mal-estar dela, né? A tristeza da perda do marido ainda continuou, mas fisicamente ela conseguia, ela era dependente também e não sabia que na verdade ela não tinha o hábito do fumo, mas ela não fumava passivamente ao lado do marido durante anos, ela também era dependente. Muito estranho, né, tudo isso. Então a gente vê o potencial dessas substâncias, né, em causar dependência. Podemos passar? Podemos. Bom, então a gente coloca aqui uma frase que é importante, porque nós como profissionais da saúde, a gente tem lidado com uma série de outros profissionais na sociedade, a gente vai passar conceitos do que está se passando no cérebro de um doente, daquele dependente químico, mas é importante dizer que nós não estamos passando uma visão biomédica reducionista de doente crônico, mas o objetivo é trazer um ensino que possa contribuir na compreensão de um dos fatores que giram em torno do tema abuso de drogas. Então, a gente não quer passar a mão na cabeça, né? Coitado, está doente, é um dependente químico, e explicar todos esses mecanismos dessa doença que se fala, porque de fato é uma doença. É uma doença complexa, né? Então, a gente, para poder entender o contexto, a gente tem que pensar, né, na questão física, biológica, social, afetiva. São várias questões, né, que estão envolvidas, né? Inclusive a questão da sociedade que nós vivemos. Tem um experimento que fizeram com ratos, bem interessante, que acho que cabe aqui a gente falar, né? Quando você coloca o rato numa gaiolinha e tem todo um sistema para ele receber cocaína, ele tem que bater a mão numa barrinha para receber a cocaína, e ele está lá sozinho, não tem nada para ele fazer, ele só é alimentado, né? Tem água, comida lá, e rapidamente ele
tem um processo de adicção instalado. Ele fica dependente químico, e aí ele bate a mão na barrinha, recebe a cocaína, e ele bate de novo, ele recebe a cocaína, e no final ele bate sem parar a mão até morrer, né? Horrível a gente pensar isso. E quando as gaiolas, elas são ornamentadas, vamos assim dizer, com várias coisas para o ratinho, enriquecidas, tem um enriquecimento ambiental, e aí colocado rodinha para fazer atividade física, então o ratinho vai lá, faz atividade física, ele tem companheiros, então tem sexo também, né? Então ele pode fazer todo aquele jogo, né, de atração sexual mesmo, ele vai cruzar, ele vai se alimentar, ele não tem um alimento assim, ele tem que ir atrás do alimento. Então o alimento está embrulhadinho em algum lugar, ele vai ter que descobrir onde está, então são desafios para a vida dele. Outras experiências, né? Sim, então o ambiente é enriquecido. E aí também é oferecida a droga. E o ratinho até pode vir a usar a droga, mas ele dificilmente vai ficar dependente. Isso mostra que talvez a nossa sociedade não nos traga situações assim de satisfação a ponto de que a pessoa não tenha necessidade de buscar em outras substâncias, em alguma coisa, né? Esse prazer. Então, isso a gente tem que discutir isso largamente. Por que a nossa sociedade traz pessoas que buscam pela droga? Porque a droga existe desde que o mundo existe também. Desde os primórdios da humanidade tem relatos de uso de substâncias psicoativas, né? E por que, por exemplo, algumas sociedades favorecem esse tipo de coisa? Uma das questões é a questão da injustiça social, né, que a gente percebe claramente, da falta de possibilidade que os indivíduos têm de sair de um status social para outro, que é muito típico do capitalismo, a pequena mobilidade social. E a questão da aceitação dos modelos. A gente quer ser aceito, e aí de repente a gente não tem possibilidade de ter aquele modelo que nos é trazido como modelo de sucesso. Então tudo isso pode levar realmente à questão abusiva da droga. Né? Porque que a Adriana está pincelando aqui, né, algumas das várias situações que podem estar envolvidas na questão do abuso de drogas. Por isso que a gente reforça que o objetivo aqui nessa aula de neurobiologia realmente é trazer a compreensão de um dos aspectos, que é como que o cérebro, então, ele é atingido por essa doença. Então, a gente vai estar estudando mais em relação à neurobiologia dessa dependência química. Bom, todas as drogas de abuso, elas possuem um mecanismo biológico comum. Elas aumentam a liberação de dopamina na via mesolímbica, gerando sensação de prazer. O que essa frase quer dizer? A dopamina é uma substância que é produzida no cérebro e muito famosa, porque ela é responsável pela sensação de prazer nessa via mesolímbica, que é uma área do cérebro, digamos que é responsável pelas emoções que nós temos. Então imagine ali naquela região do cérebro, quando as pessoas consomem qualquer droga de abuso, elas têm esse mecanismo em comum. Ocorre a liberação dessa dopamina, dessa substância que ela é responsável por uma sensação prazerosa. Então você vê como que a pessoa fica refém dessa sensação, né, de prazer, independente da droga que ela venha a consumir. Então, nesse sistema que a gente chama de recompensa cerebral, ou seja, a pessoa está sendo recompensada de alguma maneira quando ela ingere aquela substância, por pior que sejam os efeitos a longo prazo, nós sabemos que imediatamente, a curto prazo, ela vai ter uma certa recompensa, que é essa sensação prazerosa que a droga causa, e que envolvem essas substâncias que nós colocamos nesse slide, e principalmente que eu gostaria de destacar é o núcleo accumbens, essa região aí do meio que você pode ver na imagem. Então é ali no núcleo accumbens que ocorre a liberação da dopamina, que seria um dos principais mecanismos
responsáveis por essa sensação de prazer que ocorre a liberação da dopamina. Então, nós dizemos que nas drogas de abuso, na dependência química, ocorre um sequestro das vias do mecanismo de aprendizagem e memória. Olha só o que acontece. Quando a pessoa consome uma substância e aquilo dá uma sensação prazerosa, o cérebro vai sequestrar uma via de mecanismos de aprendizagem de memória que pertencem a recompensas naturais, recompensas prazerosas do nosso dia a dia, como quando a pessoa bebe, quando está com muita sede, comer quando está com muita fome, ou mesmo sexo em qualquer momento. Essas sensações prazerosas, elas são todas, fazem parte de uma via no cérebro que é responsável por uma recompensa natural. O que acontece é que quando a pessoa ingere uma droga e ela vai ter uma sensação prazerosa, a via que é responsável por essa sensação de prazer é exatamente a mesma das recompensas naturais. Por isso nós dizemos que ela sequestra essa via. Essa via não pertencia a ela, então ela vai lá e toma para si. Aquela via que era uma via de recompensa natural, que era uma via que nós temos realmente para a nossa sobrevivência, inclusive, e aí ela sequestra aquela via para poder executar esses mecanismos de prazer do consumo da droga. Então, por que é importante a gente entender isso? Para a gente ver como que é difícil se livrar dessa sensação prazerosa. Porque na neurologia, nós às vezes pensamos assim, quando nós pensamos em tratamento, de uma maneira de eliminar essa sensação prazerosa, né, da vida de uma pessoa, a gente pensa assim, vamos fazer uma cirurgia, vamos tentar tomar um remédio que possa tirar essa via prazerosa, essa sensação prazerosa da droga. A pessoa, engraçado porque todos nós sempre queremos uma solução simples, né, para um problema complexo. Então não existe solução simples para problemas complexos, né? Pois é. Então, se você pensa comigo, se ela sequestra aquela via de recursos naturais e por um acaso a gente tivesse que fazer um tratamento ou algum medicamento, uma cirurgia, que cortasse ali aquela via, eliminasse aquela via para a pessoa ficar livre dessa sensação prazerosa que é provocada pela droga, o que ela estaria, na verdade, também eliminando da vida dela? Todo prazer. Todo prazer, exatamente. Ninguém poderia viver assim, né? Ia ficar uma pessoa mais sem brilho do mundo, né? Uma pessoa que não bebe quando não está com sede, não come e nem faz sexo, não reproduz. Então, realmente, é colocar a espécie em extinção, né? A vida fica tão sem sentido, né? A pessoa não encontra, na verdade, prazer em nada. Mas a gente vai ver daqui a pouco que, justamente por essa questão do sequestro, a pessoa vai perdendo o prazer também nas coisas naturais, porque o prazer causado pela droga, ele supera em muito essas vias que são naturais, quando é um prazer de uma coisa natural, como beber água quando está com sede, ou comer quando está com fome, ou fazer sexo. Então, tudo perde um pouco a graça. E em um determinado ponto da vida do usuário, do dependente químico, isso vai se manifestar. Verdade. Então, guarda essa pergunta aí que a gente vai mostrar para vocês o quanto realmente consumir uma droga é mais prazeroso do que essas outras atividades, até mesmo mais prazeroso do que o sexo. Então, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Bom, pesquisas em animais ajudaram a compreender as áreas cerebrais envolvidas na adicção. A Sabriana já colocou aqui. E olha ali, o desenho do ratinho tem a substância sendo injetada diretamente dentro do cérebro e a barrinha onde ele bate, né? Isso, dá para ver ali. Bom, então vamos também aqui entrar numa questão que ela é bastante discutida, né? E a gente vai trazer algumas evidências aqui científicas para a gente falar sobre a questão da escolha. Será que antes de se tornar uma doença crônica, a adicção, ela é uma escolha? Será que antes da pessoa realmente se tornar um doente,
antes dela se tornar escrava até daquela droga, ela teve a oportunidade de um dia fazer escolhas. Porque assim, às vezes a pessoa nasceu no meio social extremamente favorecedor daquele tipo de escolha, vou colocar escolha entre aspas aqui, né? Às vezes foi assim, era muito fácil para ela ter acesso a essa escolha, entre aspas, né? Então nasceu ali, o próprio pai dele poderia ser, por exemplo, ou um usuário, ou irmão usuário, ou então até um traficante. Ou o modelo que se tem para determinadas pessoas é o próprio traficante. É o herói às vezes, né? Porque ele tem poder, ele tem o carrão, né? Socialmente ele é respeitado dentro da comunidade. Então será que antes de se tornar uma doença crônica, a adicção, que é a dependência, é ou não uma escolha? O que você acha, Catarina? Pois é, hein? Vamos discutir isso. E mesmo depois da gente estar falando esse monte de coisa, eu acho que isso a gente percebe na aula, né? Quando a gente não é uma videoaula, mas quando a gente consegue dar aula. Gera uma polêmica, o pessoal briga por conta disso. É um momento que gera bastante debate. Porque a gente também não pode estigmatizar as pessoas. Pensa, não é porque o indivíduo nasceu num ambiente que era favorecedor que ele certamente será independente, tá fadado, condenação, sabe? É uma coisa muito ruim. Isso. Então você, como profissional da saúde, também vai ter suas experiências, vai ser bem bacana também, se você quiser cooperar e discutir isso com o seu grupo. E o pessoal da educação também, porque dentro das escolas, às vezes já se percebe alguns perfis de crianças, e aí, muitas vezes, nós também estigmatizamos e contribuímos para que essa roda gire no sentido dessa escolha não tão boa, né? E é muito importante a gente prestar atenção nos nossos comportamentos em sala de aula, porque nós temos a tendência de, às vezes, repudiar aquela criança que vem mal penteada, que vem com a unha comprida, que vem, às vezes até sujinha, né? E de olhar com mais atenção e satisfação para aquele que é mais, vamos falar socialmente, bonitinho, arrumadinho, ou que é mais educado. E, na verdade, nós somos agentes de transformação, nós podemos mudar a realidade dessas crianças. Né? Ai, como isso é importante, como isso é sério, né? Bom, o que a gente tem para colocar agora aqui é que, diante de tudo que a Adriana está colocando, desses aspectos sociais, esses contextos externos, realmente pode ser que não. E a pessoa pode até não ter uma escolha, e isso as pessoas trazem para nós na aula, né? Mostram que às vezes alguma pessoa realmente pode até acontecer de ela ter sido muito influenciada e socialmente ela acabou não podendo fazer uma escolha e acabou sendo levada para aquele caminho. Às vezes não é que ela não pôde fazer uma escolha, mas ela não teve as mesmas chances, oportunidades de outro. Mas mesmo assim, ainda assim, existe a possibilidade de escolha. Exatamente. Se a gente pensar que não, como ficariam, por exemplo, dois irmãos que um vai para um caminho e o outro vai para o outro, apesar de terem o mesmo exemplo, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação em família, né? Bom, de qualquer maneira, neurocientificamente, nós podemos dizer que sim, essa é a novidade, né, que a gente tem para trazer. É que dentro dos mecanismos que acontecem dentro do cérebro, as pesquisas estão mostrando que sim, que antes de se tornar uma doença, antes daquela pessoa se tornar um dependente, que é aquela pessoa quando ela é dependente da droga, qual é a característica dessa pessoa? Ela de fato perde a escolha, ela já não consegue falar, eu escolho não usar. Ela já está sendo escrava daquele uso. E ela já perde o controle sobre aquele uso. Uma palavrinha chave, palavra mágica agora, controle, né? Então, neurocientificamente, mesmo assim, nós podemos dizer que em algum momento na trajetória daquela pessoa, ela teve condições neurológicas de fazer uma escolha entre usar a substância e não usar a substância.
Então, existe aí essa discussão, né, da neurociência e da realidade social, porque nós estamos lidando com drogas diferentes, sujeitos diferentes e contextos diferentes. É claro que, mais uma vez, mostrando a complexidade do quadro que envolve a questão da dependência química, mas vamos mostrar os trabalhos, né, científicos que foram feitos para provar que neurocientificamente a adicção pode começar sendo uma questão de escolha. Então, vamos comigo nesse slide para ver esse trabalho que foi feito, onde usuários de drogas recebiam conselhos sobre não usar a droga. Além disso, alguns recebiam vouchers para filmes ou equipamentos de esportes se eles provassem através de testes de urina que estavam abstinentes. Então, o que aconteceu? Eles pegaram esse grupo de usuários de droga e eles separaram em dois grupos. Pessoas que recebiam vouchers e pessoas que não recebiam vouchers. E aí eles falaram a mesma orientação, para que, de repente, depois de uma semana, eles voltassem e estivessem abstinentes, não consumissem aquela substância durante aquela semana. Então, é claro que eles não iam simplesmente perguntar você usou ou não usou, né? E fazer um teste para confirmar. Exatamente. Então, era confirmada através do teste de urina. Então, o que aconteceu quando eles retornaram esses dois grupos? Um que recebeu e o outro grupo que não recebeu esse voucher. Bom, está aí nesse segundo parágrafo. Inicialmente, 70% dos que receberam o voucher permaneceram abstinentes, enquanto somente 20% do grupo controle, que não recebeu o voucher, permaneceu abstinente. Quer dizer que o incentivo foi favorável. Exatamente. Acho que a palavra também chave aqui, quando eles deram esses vouchers para aqueles usuários de droga, né, a questão do incentivo, para ver até que ponto realmente se desse um incentivo, eles seriam capazes de fazer uma escolha que os fizesse permanecer abstinentes. Então, 70% que recebeu o voucher permaneceu abstinente. Eles escolheram não usar droga, para que pudessem receber aí os filmes de graça ou equipamentos de esportes. Nossa, isso aí foi uma polêmica agora, então, hein? Pois Quer dizer que a questão da escolha fica agora meio duvidosa, né? Porque você vê que o indivíduo recebeu o voucher e ele escolheu não usar, porque ele ia receber alguma coisa que era de interesse dele. Exatamente. Então, a nossa pergunta aí é uma escolha? Será que o uso de drogas ele sempre é um comportamento compulsivo? E se houver uma troca de incentivos? Será que isso, num determinado momento, pode favorecer aquele indivíduo a fazer escolhas que levem a não usar a droga? Então, todas essas perguntas para a gente observar, né? Como que as nossas intervenções, num determinado momento, óbvio que no início, naquele momento, podem fazer tanta diferença na vida daquele sujeito. Então, sim, antes de se tornar uma doença crônica, a adicção, ela neurologicamente, ela é uma escolha. Bom, ai, que pergunta, não? Olha só esse slide. Até onde as pessoas sabem que aquele barato momentâneo pode trazer sérias consequências para a saúde? Porque, na verdade, a informação as pessoas têm. Todo mundo sabe, né? Tem até aquelas propagandas, nunca use crack, né? Tem, por exemplo, no caso do crack, todo mundo sabe a questão que pode ficar dependente. Todo mundo sabe disso. Traz consequências que tem, por exemplo, o uso do tabaco tem relação com o aparecimento do câncer. Acho que não tem quem não saiba disso, né? Isso. Mas agora, até onde eles sabem que isso pode trazer sérias consequências para a saúde dele? Bom, vamos ver que consequências sérias são essas. A gente começa falando nesse slide sobre esse caminho insidioso. Eu acho que é uma boa definição para a maneira como que a droga entra na vida de uma pessoa. Você vai ver isso e você vai concordar. Olha só, existe a possibilidade de um uso ocasional, porém limitado? Será que todas as pessoas que experimentam a droga, ou mesmo que consomem uma droga de abuso, todas elas se tornam dependentes? Ou eu vou até facilitar a pergunta. O senso comum sempre fala, né? Sim, que sim e tal, mas a ciência diz que não.
Uhum. E não só não se tornam dependentes, como não é nem a maioria das pessoas. De fato, você considerando aquelas pessoas que consomem, que experimentam e que consomem a substância, a minoria é que se torna dependente. Dependente da questão assim, da doença mesmo, que tem um CID, que vai lá no psiquiatra e recebe um diagnóstico lá, o DSM-5, hoje, né, em relação à dependência química. Então, a maioria das pessoas se tornam dependentes. Mas vamos ver como que esse caminho, de alguma maneira, ele é insidioso na vida dessa minoria, né, de algumas pessoas. Provavelmente, mesmo sendo a minoria, você conhece alguém, né, que passou por esse caminho. Então, há 3 tipos de uso. O primeiro deles é o uso ocasional, que é um uso controlado, um uso social. Realmente aquela pessoa que fala, né? Vai numa festa. Só socialmente, só socialmente. Existe gente que é só socialmente mesmo. De fato, é. Agora, existe também aquele que acha que é socialmente, mas já não é mais, né? No caso do álcool, a gente vê muito. Você bebe só socialmente, só que o só socialmente dele é todo dia, ou vários dias da semana. Ou ele tem uma relação com o álcool que também não é muito saudável, né? Uhum. Bom, então esse uso de fato, verdadeiramente social, né, controlado, que essa palavra aí você tem que ir anotando, grifando, né, esse uso controlado, é aquela pessoa que se for numa festa e falar assim, hoje eu não vou consumir, ela consegue, e ela de fato não consome. Então esse é o uso controlado, isso é chamado de uso de droga. Quando esse uso passa a ser um uso abusivo, aí sim, ela já abusa daquela substância, já é um uso prejudicial, e isso prejudicial para si mesmo, para a sua saúde, começa a comprometer fígado, o pulmão, enfim, uso prejudicial, inclusive para o outro também. Coloca pessoas em risco, isso. Ou tem problemas na família. Isso. Né? Esse uso prejudicial, ele é chamado de abuso de droga. No caso aqui, eu queria até fazer um parênteses. Tem drogas que não podem ter uso. Não existe uso de crack. Sempre o uso de crack, por exemplo, é abusivo. Né? No caso do crack, é um problema sério. Não dá para falar, o indivíduo usa. Não, é abuso. Porque nunca vai ser bom. Sempre vai ser muito ruim. Vou até, já que ela falou, abrir uma particularidade, porque o crack, especificamente, é uma droga que causa uma rápida dependência. Então, a gente está mostrando esse caminho insidioso, e tem drogas que realmente levam mais tempo, a pessoa leva um certo tempo no uso, até que ela vá para o abuso, podendo ou não virar uma dependência, como a gente vai mostrar. Mas o crack, ele é uma droga que a dependência se instala muito rápido no indivíduo. Por ser uma droga que ela tem um efeito muito rápido, a pessoa que fuma o crack, em 10 segundos, ela já tem um efeito no cérebro, já sente aquela euforia, aquela sensação prazerosa, em 10 segundos ou menos. E ela é uma droga também fugaz. O que caracteriza essa fugacidade, né? Palavra até fugaz. Porque, assim como o efeito ele vem rápido, ele vai embora rápido. Então, por essa característica peculiar do crack... Que é também decorrente do tipo de administração, porque se a gente for pensar que crack, cocaína e chazinho de folha de coca são as mesmas substâncias que a gente está falando, né? E qual dos 3, né, causa maior dependência? É o crack, né? Se a gente for considerar a via inalada da cocaína e o chazinho, né? Ou seja, a mesma via injetada da cocaína, o crack, por ser fumado, realmente ele se instala uma dependência mais rápida. Então, esse efeito fugaz dele, como ela falou, pela via de administração, vai fazer com que ele rapidamente entre num padrão de abuso que pode culminar numa dependência. Então, é isso mesmo. Em terceiro lugar, esse terceiro tipo de uso está a adicção, que é quando a pessoa já passa por esse caminho e chega no momento onde ele perde o controle. E aí você já tem uma dependência instalada. A pessoa já se torna refém daquele uso, começa a apresentar uma série de sintomas, a síndrome de abstinência, ela não consegue mais conviver sem aquela substância. Então, esse seria o terceiro e último tipo de uso
que caracteriza a dependência. Enquanto esse caminho insidioso vai sendo traçado na vida do sujeito e vai sendo instalado o uso, o abuso e a dependência, no cérebro dele está acontecendo uma transição. E durante essa transição, durante esse caminho, podemos dizer assim, ocorrem mecanismos neuroadaptativos em neurocircuitos específicos. Então é importante a gente destacar isso, que neurologicamente também, uma pessoa que faz o uso tem uma diferença no cérebro dela para quando ela já parte para um abuso. Então, você começa a recrutar outras áreas do cérebro e aí aquelas outras áreas do cérebro também passam a estar envolvidas. Quando ela vai se instalando para dependência, vai se instalando, então outras áreas do cérebro são recrutadas, novos neurocircuitos, né, novas áreas cerebrais são recrutadas. Então, você vê como é que vai abrangendo uma região maior do cérebro, por isso que vai se tornando um mecanismo muito mais difícil depois de você retroceder, depois de você interromper, reverter esse mecanismo. Não dá para fingir que não aconteceu, entende? Depois que a pessoa fez, por exemplo, um uso, mesmo que tenha sido um abuso, no caso, não dá para falar assim, isso nunca aconteceu isso. Na verdade, eu estou ensinando coisas para o meu cérebro. Eu estou ensinando para ele que existem coisas que dão muito prazer. E esse prazer, ele não está baseado em construções. Ele não tem bases tão sólidas. Então é como se fosse começar uma casa pelo telhado, né? E uma hora a casa cai, né? Que seria a dependência. Então é bem interessante a gente pensar isso, né? Exatamente. Mas a gente vai conversando mais e nós vamos interromper agora para ela não ficar muito longa e vamos fazer a parte 2, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.